Olá, estamos mais uma vez com nossos olhos na lição. Mas antes, quero falar mais algumas coisinhas interessantes sobre mordomia cristã. Já falamos que a mordomia cristã está dividida em 3 T's, com nossos tesouros, com nossos talentos e com nosso tempo. Nós já falamos dos nossos talentos, que envolve todos os nossos dons, tudo aquilo que nós fazemos, a nossa vocação profissional, e isso deve ser também usado em benefício do nosso semelhante e do nosso próximo. Lembra? Falando também sobre os dízimos, que são através dos nossos bens materiais, que nós podemos, através dos dízimos, manter a obra da pregação do Evangelho. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa das nossas ofertas, mas o que Deus precisa é do nosso coração. Prova é que Jesus disse: dai-me, filho, o teu coração. A partir do momento que nós damos o coração para Deus, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós reconhecemos que tudo pertence a Ele. E uma vez que tudo pertence a Deus, inclusive eu e você, com certeza Ele não vai nos deixar faltar nada. Então, nossos talentos, é através dos nossos talentos, da nossa vocação, que podemos servir a Deus. Depois tem os dízimos e as ofertas. É graças aos dízimos que a obra de Deus é mantida. É através de homens que se dedicaram, que se dedicam 24 horas o seu tempo na pregação do Evangelho. Então eles têm o seu salário, que é mais do que justo, porque eles trabalham na pregação do Evangelho. Assim como eu trabalho no hospital e tenho meu salário, o pastor tem o salário dele na igreja. E isso é providência de Deus. Então, assim como é justo eu ter o meu salário no final do mês, é justo também o missionário, o pastor, aquele que trabalha na obra, ter o salário dele também, correto? E as ofertas é para manutenção, na limpeza da igreja, na manutenção do prédio, no pagamento de água, luz, enfim, é a manutenção da igreja, para quando você chegar na igreja, a igreja está bonita para te receber. E também para ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas carentes. Enfim, as ofertas é para ajudar na pregação local, ok? Bem, e hoje nós vamos falar de um terceiro T, que também está relacionado com a nossa mordomia, que são o nosso tempo. Querido, você poderá me dizer assim, mas dentro da mordomia existe tempo também? Claro, nós não somos donos de nada, nós não somos donos dos nossos talentos, nós não somos donos dos nossos tesouros e muito menos nós somos donos do nosso tempo. Deus, Ele nos deu 6 dias da semana para nós fazermos o que bem entendemos, para nós trabalharmos, para nós cuidarmos das nossas obrigações, para nós suprir as nossas necessidades através do nosso trabalho, enfim, 6 dias para fazermos o que bem entendemos. Mas Ele separou um período de 24 horas, que nós chamamos horas sagradas do sábado, para que nós pudéssemos descansar e preparar a nossa energia, recompor as nossas energias, tanto física quanto espiritual. Passamos uma semana inteira trabalhando, uma semana inteira cuidando das nossas obrigações e muitas vezes nós deixamos até mesmo de orar, de lembrar de Deus diante de tantas obrigações que a vida nos impõe, não é verdade? Mas Ele separou um período de 24 horas, querido, para que nós pudéssemos dedicar exclusivamente na adoração. Antes do pecado, quando terminou a obra da criação, Deus, Ele descansou no 7º dia. Olha o que nós encontramos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o verso 2. Diz assim, olha: e havendo Deus terminado o dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E olha o verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia feito. Então Deus, Ele abençoou, Ele descansou e Ele santificou o dia 7º. Olha a importância desse dia. E se Deus deu para nós o sábado,
Quem somos nós para mudar o dia de guarda? Quem somos nós para mudar o dia de adorá-lo? Então, o dia de adorar a Deus é o dia do sábado. A lição de hoje, a lição dessa semana, comentou sobre o verdadeiro cristão, o amor em ação. E isso está relacionado com a nossa mordomia cristã. Se você quer saber qual é a verdadeira religião, leia o capítulo 58 de Isaías. Lá ele faz um resumo completo do verdadeiro cristão, as características do verdadeiro cristão. Durante a semana, nós estudamos o capítulo 55, 55, 56, 57 e 58. São 4 capítulos que foram estudados e esses 4 capítulos resumem justamente o que um cristão precisa fazer para mostrar que é um verdadeiro discípulo de Cristo, um verdadeiro cristão que nasceu no reino de Deus para servir. Eu gostaria de ler para vocês pelo menos 3 versos importantíssimos da lição dessa semana. O primeiro encontro aqui no livro de Isaías, capítulo 55. Olha que verso interessante, o verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em misericórdia. E olha o verso dentro desse capítulo que chamou nossa atenção, que é o verso 8, que diz assim: os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E querido, os caminhos que Deus traçou para nós, os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, são maravilhosos. O que precisa é nós aceitarmos andar pelos caminhos que Deus nos mostra diariamente. É aceitar os planos que Deus fez para nós. Uma vez que nós abrimos nosso coração e permitimos Deus agir na nossa vida, a nossa vida será uma vida muito mais abençoada e seremos com certeza muito prósperos. Sentiremos que estamos vivendo nesse mundo de pecado, mas já sentindo o gosto e alegria de estar lá no céu. Porque uma vez que você vive os princípios de Deus aqui na terra, com certeza você já vai sentir uma sensação da glória de Deus revestida na sua vida, no seu lar, cercando as pessoas que convivem com você. Você vê que maravilha? Olha outro texto interessante aqui, querido, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim, quer ver? Olha só. E aqui está se referindo à questão do sábado, que nós acabamos de falar aqui. Olha, diz assim, olha: se desviares do pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares o meu sábado deleitoso e santo dia do Senhor, honrando e não seguindo seus próprios caminhos, e não pretendendo fazer a sua própria vontade, e nem falando palavras vãs, então, olha só, olha a promessa, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó. Olha a promessa que Deus faz. Uma vez que você aceita guardar o sábado, aceita obedecer os mandamentos de Deus, Deus irá fazer você se tornar próspero nessa vida. Deseja ser próspero? Deseja alcançar a felicidade plena? Então segue os conselhos de Deus. Permite que Deus controle a sua vida, os seus dons, reconheça, né? Que Deus te deu dons e talentos, que Deus te dá tempo e que Deus te deu tesouros para que você pudesse administrá-los. E você é um agente muito especial aos olhos de Deus. Ele confiou isso em você porque você é capaz de fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus possam continuamente repousar na sua vida. Mas você precisa simplesmente aceitar, estender o braço
e permitir que Deus realmente seja o Senhor da sua vida. Oremos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou para nós nossos dons, nossos talentos. O Senhor confiou o tesouro da terra e o Senhor também confiou o tempo. Nada nos pertence. E nós somos gratos, Pai, porque o Senhor viu em nós aquilo que muitas vezes nós temos dificuldade de ver em nós. Querido Pai, nos dê sabedoria e permita que Teu Santo Espírito trabalhe em nossa vida todos os dias, nos iluminando, nos orientando, nos aconselhando e nos convencendo, Pai, que o único caminho que vai nos levar para a vitória e para a felicidade é aceitar o Senhor como nosso Salvador. É o que nós te pedimos, te agradecemos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. É o meu desejo e minha oração.